Eu já queria agradecer a presença do nosso convidado de hoje. A gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Salvador FM o presidente do PTB e também agora presidente da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos aqui da capital baiana, o Jean Prates. Presidente, seja muito bem-vindo ao Bahia Notícias no Ar. Uma satisfação conversar com o senhor aqui. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, ouvintes da Salvador FM. Eu me sinto lisonjeado com o convite e sempre alegre, porque eu conversei contigo lá fora, antes de entrar aqui, sobre o amor que eu tenho pelo rádio, pela radiodifusão. Eu acho o rádio o meio mais idôneo de difusão cultural e eu me sinto completamente à vontade de estar aqui com vocês. Presidente, agora o senhor recém-chegado aí na ARSAL, a Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos aqui de Salvador, já está habituado já com cargo? Como é que foi? Já colocou os envelopes nas gavetas? Como é que está essa chegada? É a primeira função pública que eu ocupo, mas na realidade isso não nos trouxe assim nenhuma novidade, porque a ARSAL lida com os problemas que as pessoas, no seu modo comum da existência, lidam todos os dias. Então, a gente que veio de fora e que tem essa visão das dificuldades, de como deve ser conduzida as pautas e as atribuições da ARSAL, que é uma agência relativamente nova, ela ainda não está cumprindo todo o seu papel e a principal nosso objetivo dentro da ARSAL é justamente implementando e dando à agência o seu perfil completo, que é se vir como um agente regulador das relações com o poder público, do poder público com as empresas, notadamente transporte, saneamento básico, aterro sanitário, que geralmente tende a ser relações sempre conflituosas. E a agência existe justamente para regular, a agência regulatória, essas relações. Presidente, eu queria justamente que o senhor explicasse para a gente o que é que a ARSAL faz, quais são essas atribuições. Muitos ouvintes não sabem sobre essa agência reguladora. Quais são as atividades que ela executam aqui na cidade de Salvador? A ARSAL é uma agência reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos de Salvador. A sua atuação ela se centra principalmente no transporte coletivo, aterros sanitários, abastecimento de água e esgotamento sanitário e imobiliário urbano. Então, ela tem uma gama infinita, sendo, eu acho, na minha opinião, a coisa mais complexa é justamente lidar com o transporte público. Perfeito. Para quem está sintonizando agora, a gente estava conversando com o presidente do PTB e também presidente da ARSAL, Jean Prates. Presidente, como eu falei, além disso, o senhor é presidente estadual do PTB, o Partido dos Trabalhadores Brasileiros. Trabalhista brasileiro. E queria voltar um pouquinho no tempo aqui com o senhor. A gente viu uma grande negociação política até a chegada do senhor na ARSAL. O senhor conversou bastante com o também pré-candidato ao governo aqui do estado da Bahia, o João Roma. Eu queria saber o que é que fez o senhor não estar apoiando o grupo que é liderado pelo deputado federal João Roma. Primeiro, na minha opinião, sem querer ser ofensivo, não estamos com ele justamente porque ele não lidera nada. Se liderasse, estaríamos juntos. A opção lá atrás por João Roma foi justamente porque nós, o Partido Trabalhista Brasileiro, sem nenhuma dissidência nacionalmente dizendo, apoia à unanimidade o governo Bolsonaro. Dentro desse viés, é nada mais natural do que nós, a princípio, buscarmos uma aliança com o ex-ministro João Roma, que, em tese, seria o representante de Bolsonaro na Bahia. Essas conversações, elas se deram em várias oportunidades,
todas republicanas, e ele, num primeiro momento, na primeira conversa, falou que ele queria ajudar o PTB. Eu fui bem claro nesse primeiro encontro que, na realidade, ele não queria ajudar o PTB. Ele precisava do discurso do PTB. Nós tínhamos o discurso que o partido dele não tinha. Bastava ver quem era o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, preso político que é, encarcerado indevidamente, cumprindo uma prisão domiciliar, num atentado à democracia, e quem é o presidente do PL, partido que ele representa aqui na Bahia. Dito isso, nós avançamos nas negociações e ele nos perguntou o que nós pretendíamos. O que o PTB buscava? Um lugar na chapa majoritária. Porque nós não estávamos atrás de uma liderança que não existe, inexistente. Buscávamos uma evidência, e essa evidência para o partido se daria se nós ocupássemos o cargo de vice. Como não avançou as negociações, por ele não ter o domínio da máquina partidária, então chegou um momento que nós encerramos a conversação, e essa conversação foi encerrada lá na minha casa, na minha sala, quando ele disse que tinha vários partidos à disposição e que queria manter conversa com outros partidos. E que ele, se dependesse, nós estaríamos na vista, mas ele não tinha esse domínio. Então eu comuniquei para ele que a partir dali nós estávamos encerrando as nossas tentativas de entendimento e que o PTB estaria livre para buscar um entendimento. E nesse caso, a alternativa seria o Neto, o ACM Neto. Então, dito isso, nós conseguimos fazer uma aliança em bases republicanas. O PTB hoje ocupa essa agência de extrema importância para os baianos, muito embora um tanto quanto desconhecida, mas muito importante. Essa ocupação, ao contrário do que disse o ex-ministro João Roma em uma entrevista, se eu não me engano, no próprio Bahia Notícias, que o PTB se rendeu ao toma lá da cá, isso mais do que ninguém, ele sabe que é uma ocupação de espaços. Seria o mesmo que nós cometêssemos do PTB a temeridade de dizer que quando ele traiu a ACM Neto, ele estava se rendendo ao toma lá da cá, porque ele tem 20 anos de história política na Bahia atrelada à imagem de ACM Neto. E isso eu conversei com ele quando disse: ministro, o senhor é moralmente impedido de falar mal de ACM Neto. Porque a história política dele é a história de ACM Neto. Mas são águas passadas, eu já conversei com ele, ele segue o caminho dele, o PTB vai seguir o nosso. Ele tentou, eu escutei esses dias numa rádio aí, numa web rádio, falando que ele ia tentar chegar até o presidente Roberto Jefferson através de Otávio Facuri de São Paulo. Eu queria até saber o resultado dessa tentativa, né? Presidente, essa questão toda acabou fazendo com que alguns integrantes do partido aqui no estado pedissem a dissolução do diretório estadual, justamente após essa adesão do partido ao ex-prefeito ACM Neto. Como é que está esse pedido? O que é que aconteceu de fato com relação a essa dissociação? A que pé está? A Nacional já está sabendo? Como é que está isso tudo? Olha, Maurício e ouvintes, para quem não sabe, eu sou, além de presidente do PTB estadual, eu sou secretário de Planejamento e Estratégia do PTB Nacional. Eu sou um membro da executiva nacional do partido, eu tenho voz dentro do partido. Os descontentes são pessoas que aderiram ao PTB nos últimos meses, já agora no encerramento quase das janelas partidárias, e que não ficaram contentes. E para os que não estão contentes, a porta da rua é a serventia da casa. É melhor do que cometer esse desatino de, num ato patético, pedir a dissolução de um partido sem ter nenhuma da presidência, sem ter nenhum embasamento legal.
Mas a política tem, por causa das flores, nós temos que suportar os espinhos. Os descontentes uma minoria insignificante, mas com uma certa virulência, uma deselegância política. Eu vi até um aí partindo para baixaria mesmo, mas isso não nos afeta de jeito nenhum, porque, ao contrário do que eles imaginavam, o PTB tem domínio. Nós temos completo controle da máquina partidária. O PTB tem comando. O PTB tem comando. Eu não sou um desconhecido dentro do quadro do PTB. E a minha ligação estreita dentro do partido é com o Roberto Jefferson. Esse Roberto Jefferson, que o país admira, alguns odeiam, é alguém que me é extremamente caro, meu amigo pessoal, e por conta disso eu assumi o PTB Bahia justamente para moralizá-lo e livrar de figuras abjetas quanto a essas que tentam. E olha que essas pessoas que hoje tentam e tramam contra o PTB foram pessoas que não foram aceitas lá no partido, no PL. Mas hoje se arvoram na qualidade de defensores do ex-ministro João Roma, ele por trás também dessa tentativa de desestabilização do PT, mas não vai levar a lugar nenhum, não prosperou. Os cães ladram e a caravana passa. Para quem está sintonizando agora, a gente está conversando com Jean Prates, presidente do PTB e também presidente da ARSAL, Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos aqui de Salvador. Mas antes disso tudo, presidente, o PTB também chegou a pensar em fazer o lançamento de uma chapa própria, de ter um nome aqui ao governo do estado. Eu queria saber por que isso de fato não se viabilizou e o PTB não lançou uma candidatura. Porque houve justamente esse período de transição. Nós não saímos de uma tentativa de entendimento com o ex-ministro João Roma, diretamente para uma composição com a ACM Neto. Aí nós poderíamos lançar, mas qual o ganho que a nominata do PTB teria? Para mim seria ótimo, porque eu poderia estar me lançando dentro do cenário político baiano, teríamos recursos para tal, mas nenhuma vantagem adviria dessa minha atitude. Buscamos esse entendimento, fomos procurados por ACM Neto, por Bruno Reis, e chegamos à conclusão que é melhor estar com eles, porque eu não tenho nenhuma dúvida que ACM Neto se sagrará governador da Bahia nas próximas eleições. Isso é um fato incontroverso. E nós buscamos lideranças fortes. No PL nós não tivemos isso, porque justamente a coisa desandou por não ter uma liderança. Fomos para lá, colocamos as condições, somos apoiadores do governo Bolsonaro, e isso não foi empecilho, porque ao contrário do que se diz por aí, os inimigos políticos pregam diuturnamente que o ACM Neto é de esquerda. Não, nunca foi. Agora, politicamente, todo mundo tem divergência. Por exemplo, o PTB, nós fomos numa condição de negociação. Nós teremos participação. Foram coisas feitas em bases republicanas à vista. Agora, o que nunca aconteceu foi uma conversa concomitante com o ex-ministro João Roma e, paralelamente, uma tentativa de negociação com a ACM Neto. Isso não existiu, não é do nosso perfil. Essa conversação só foi estabelecida depois de suspensas todas as tentativas de entendimento com o governador João Roma, com o pré-candidato ao governo João Roma. E optamos por ACM Neto justamente pela liderança que ele exerce no meio político conservador baiano. Presidente, falando justamente sobre essa relação agora do PTB com o ex-prefeito ACM Neto, o senhor já comentou aqui no Brasil, o partido apoia o presidente Jair Bolsonaro e tem como a principal liderança dessa legenda o ex-deputado federal Roberto Jefferson.
Aqui na Bahia, o apoio ao presidente Jair Bolsonaro está de fato confirmado? Foi aceito por ACM-Neto? Teve essa liberação para fazer esse apoio? Foi. Nós não dependíamos de uma liberação do pré-candidato ACM-Neto. O que nós fizemos foi uma composição política, porque, ao contrário do que pregam as hostes do PL, tentando imputar ao ACM-Neto um viés esquerdista, não. O principal inimigo de ACM-Neto é o PT. Isso tem que ficar claro. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Ele não tem nada contra o governo Bolsonaro. Tanto é que isso não foi empecilho para que nós mantivéssemos essa conversa e estabelecêssemos essa parceria na certeza de que, nas circunstâncias, ele é o melhor para o Estado. Presidente, justamente por conta dessa adesão, eu queria saber se isso não pode conflitar um pouco com a estratégia do ex-prefeito ACM-Neto. Ele sempre tem dito que prefere estar neutro nessa disputa presidencial, prefere não indicar um nome para apoiar nacionalmente. O PTB, dentro do arco de apoio dele, pode impactar e até conflitar com essa estratégia do ex-prefeito ACM-Neto? Não. Você sabe por quê? O ACM-Neto, antes de tudo, é um estadista. Em nenhum momento esteve na pauta qualquer restrição a esse apoio que nós dispensamos ao governo Bolsonaro. Nunca esteve em pauta. O que ele faz é, na qualidade de defensor dos interesses da Bahia, ele está focando no estado da Bahia. No estado da Bahia. E nós precisamos, afinal de contas, nós estamos vindo de 16 anos de governo petista, vai se chegando um momento que a fadiga do poder, ela assola todos e não seria diferente com o PT. Então a briga aqui é uma briga local. Nós não podemos, sob nenhuma hipótese, nacionalizar essa questão. É muito difícil. E nós temos sofrido ataques dos ditos apoiadores do governo Bolsonaro. O PTB tem sofrido por não aprovar esse entendimento com o governo Neto. Agora eu desafio qualquer um desses ditos conservadores bolsonaristas que apontem qualquer instabilidade dentro do PTB quanto à sua convicção de apoio irrestrito ao governo Bolsonaro. Isso na qualidade de um partido que não ocupa um único cargo na administração federal. Então ninguém tem a moral de dizer que o PTB é fisiologista. Presidente, como é que fica o palanque aqui na Bahia para Bolsonaro? Será que vai ter algum problema do senhor subir num palanque ali ao lado de Bolsonaro e João Roma? Não subirei, votamos em Bolsonaro, mas não cabe o PTB junto com João Roma. Existe também alguma interlocução do PTB com Brasília de tentar fazer algum encontro em separado com o presidente? Como é o diálogo do PTB baiano com Brasília e com o presidente Jair Bolsonaro? Com Brasília, você quer saber no governo Bolsonaro? Sim. Ou a executiva nacional do partido? Com o governo Bolsonaro. Não, em todo o país, o PTB mantém uma relação pacífica com o presidente Bolsonaro. Nós nunca, por exemplo, apontamos o dedo para esculhambar Valdemar da Costa Neto. O que João Roma fez tentando nos diminuir e imputar ao PTB a prática do toma lá da cá é completamente improcedente, depõe contra João Roma, porque eu sempre achei o João Roma um camarada extremamente centrado, até porque ele teve uma escola que foi a ACM-Neto, se não aprendeu foi porque não quis. Nós mantemos esse apoio ao governo Bolsonaro. Agora, com a ideia que nós temos o seguinte: não foi Bolsonaro que inventou o conservadorismo. Longe disso. O PTB tem 77 anos de história. 77 anos de história. Ontem fez 11 meses que Roberto Jefferson está
preso. Hoje a situação de Roberto é uma das coisas mais atentatórias à democracia que existe. É uma coisa, ele não praticou nenhum crime, a liberdade de expressão para ele não existiu e está pagando um preço. E não se curvou aos poderosos de plantão, não se curvou aos ditadores do Supremo e mantém impávido nas suas convicções. Então, essa é a situação. O que João Roma não tem, nós temos de sobra, que é força de vontade, tenacidade, coragem de colocar os pingos nos is. Eu vi esses dias a doutora Raíssa naquele mesmo programa de uma rádio web, falando que me conhecia, claro que me conhece, ela se esqueceu de dizer que quem apresentou Roberto Jefferson para ela fui eu e que ela mentiu quando disse que o PTB se alimenta da mesma fonte ideológica do PL. O PTB tem história. O PL tem ficha corrida. Para quem está sintonizando agora no Bahia Notícias no Ar, a gente está conversando com o presidente do PTB, Jean Prats, e presidente da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos aqui de Salvador, a ARSAL. Presidente, a última pergunta. Como estratégia política mesmo, o que é que o senhor acredita que seria melhor, tanto para Semineto quanto para João Roma? Seria fazer as pazes e voltarem um apoiar o outro, ou de fato essa relação não tem mais futuro? Olha, tem um ditado de roça, eu sou um camarada de roça, nasci, me criei em roça, que fala que palpite de jegue é cangaia. Mas eu ouso dizer, a melhor coisa a se fazer nesse momento sem querer, mas fazendo a mesma coisa que João Roma fez, dando palpite no PTB, a melhor coisa seria ele recuar dessa candidatura dele, fosse candidatar a deputado federal, com certeza seria um dos mais bem votados do estado, porque com certeza seria sufragado pelos eleitores de Bolsonaro, e o Bolsonaro, que não apoiasse ninguém, deixasse a política da Bahia seguir o seu rumo, entendendo? No quadro, na conjuntura atual, eu tenho a lhe dizer o seguinte: se eu achasse que eu era melhor do que a Semineto, eu seria candidato. No entanto, tendo a oportunidade, não fui. E busquei um líder. Ele, incontestavelmente, é uma liderança política de renome nacional. Enquanto isso, o senhor João Roma é uma cria que se voltou contra o Criador. Daí a gente conversou com Jean Prats, presidente do PTB e também presidente da ARSAL. Satisfação grande ter o senhor aqui nos estúdios da Salvador FM. Microfones sempre abertos aqui no Bahia Notícias no Ar. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer. Se você me permitir, eu tenho aqui mais uma vez que me declarar um fã do rádio, dessa maneira de se fazer rádio. Elogiar o seu estúdio, que é muito bonito, e digo isso na qualidade de quem culturalmente foi formado pelo rádio. Eu sou do extremo sul do estado, de uma região que foi aberta não há muito tempo, e nós tínhamos, então, não pegava nem canal de televisão, até quando eu tinha 12 anos de idade. Quando passou a pegava a TV Gazeta do Espírito Santo, que nós estamos a 360 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo, e a 860 quilômetros de Salvador. Então, eu venho muito à vontade aqui para o estúdio. Quero agradecer a acolhida, e se vocês quiserem bater papo, eu estarei sempre de pé e à ordem. Muito obrigado. Forte abraço para seus ouvintes e para todos os que gostam de rádio. Muito obrigado, presidente. Bahia Notícias no ar.